hoje recebemos a Elisandra Amâncio, que vem nos falar da importância das mídias sociais e juntamente com a igreja. É a igreja, né, nas redes sociais, tudo bem? Tudo bem. Meu Deus, porque um tempo atrás eu vi uma pesquisa dizendo que o povo cristão, eles sabem usar a mídia, a rede social, de uma maneira muito mais efetiva e eficaz na questão do resultado. Isso é uma verdade? Eu acredito que, na verdade, nós estamos aprendendo, né? Como é um meio novo, de 10 anos para cá, as mídias sociais elas têm feito cada vez mais parte do nosso dia a dia. E a realidade é que o povo cristão é muito ativo na internet, né? Eles participam sempre, entram nos debates, nos assuntos mais importantes da sociedade. Colocam suas opiniões. Sim, expressam opiniões. Mas quando a gente vem falar um pouco de mídias sociais na igreja, a gente nem fala só dessa presença do cristão individualmente, mas a presença como a instituição mesmo, como a instituição tem se apresentado no meio digital, a importância de utilizar a comunicação digital da maneira correta, mais adequada, né, sem o excesso da exposição, né, da vida pessoal, até da vida ministerial, ou confundindo a questão da instituição, né, a liderança, os pastores, como eles têm muitas vezes deixado a igreja tão exposta, né? E quando eu falo de mídias sociais na igreja, eu tenho ido até as igrejas, as pessoas falando sobre a importância mesmo da gente refletir um pouco antes de usar. Não só ficar publicando ali sem parar, né? Meditar. Mas meditar, usar com sabedoria mesmo. Qual o maior erro, assim, que você viu, acredita, que as pessoas cometem nas redes sociais? Bom, eu vi um erro que é bem assim... Vamos falar bem infantil, bem juvenil. Eu já vi, como eu pesquiso muito sobre mídias sociais, pesquiso instituições, né, para verificar como é o comportamento delas no meio digital, eu encontrei uma vez uma página no Facebook de uma igreja que o pastor tinha saído de férias com a família para uma cidade praiana, e ele colocou na foto do perfil da igreja dessa página a foto dele e da esposa e das 2 filhas com roupas de banho. E aí eu pensei, nossa, o meu desafio como profissional de comunicação é grande, porque é justamente orientar para ter esse cuidado, né? Da imagem da instituição. Essa de você querer dividir tudo, né? Tudo. É um excesso, né? Eu vejo que as mídias sociais, elas vêm potencializar até a questão da carência, da falta de contato, de querer mostrar que eu também sou feliz, né? Uma vez eu conversei com alguns profissionais sobre a falsa felicidade nas redes sociais, né? A pessoa, ela se sente incomodada com a felicidade do outro e, de repente, você vai conviver com a pessoa um pouquinho, descobre que ela não está tão feliz assim como aparece naquela postagem. Então, a gente precisa, sim, de sabedoria, medir exatamente o que a gente vai publicar, entender qual a finalidade, porque eu tenho publicado determinados conteúdos, né? E como igreja, a gente precisa lembrar daquela palavra que nós somos embaixadores de Cristo na Terra. Então, é importante, sim, que a gente reflita antes de publicar algo. Será que eu realmente estou refletindo o amor de Deus quando eu publico algo no Twitter, no Instagram, no Facebook? Ou será que eu só quero expor minha vida, tornar minha vida uma vitrine para as pessoas? A gente precisa gerar essa reflexão, sabe? Tanto com as lideranças, né? Como eu te falei, eu tenho visto várias páginas de igrejas com esse tipo de comportamento, como dos próprios membros, né? Nós precisamos de falar um pouco mais de educação digital, de consciência, para a gente usar de uma maneira mais adequada e gerar bons frutos na internet também, né? Porque, o bom testemunho. Na verdade, você como servo de Deus, né? Quando a palavra de Deus nos ensina ide e pregar o evangelho, eu acredito que a rede social ela tem um alcance e às vezes se você está no Instagram e você pega uma boa mensagem, um versículo da palavra de Deus, um trecho da pregação, isso evangeliza, não evangeliza? Com certeza. Eu falo que o versículo base do meu chamado com comunicação nas igrejas é Marcos 16:15 mesmo, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E aí eu falo assim, na Bíblia está escrito ide por todo mundo, não está escrito
escrito, ide por todo mundo e pregar só para quem está offline. Então, nós temos que pregar para todas as pessoas, independente se elas estão na internet ou não. Você acredita que as pessoas ainda não têm consciência do alcance da mídia social? Acredito, acredito. Um pastor como esse, que colocou a foto lá dele, da família, com roupas de banho, Acho né? que ele imagina que a vida dele é só aquela comunidade. Isso, eu imagino que sim. Eles entendem como algo local. E, na verdade, a internet ela é uma grande praça pública mundial, né? O que nós colocamos, mesmo que num perfil privado, alguém pode printar aquilo, copiar a telinha e colocar em um grupo. Eu já vi vários casos assim, né? De pessoas que acham que estão publicando algo no privado e, de repente, aquilo se torna público. A gente precisa ter uma cautela, mas, por outro lado, enxergar essa dificuldade, né, de uso como uma oportunidade para a igreja, para a gente crescer, para a gente ser um bom testemunho na internet. Imagina quantas pessoas não viriam nas nossas igrejas e nos nossos templos, mas que por uma pesquisa no Google, eles chegam na nossa página, no nosso site, nas nossas mensagens, essas postagens com versículos, com trecho de música. Como é importante, né? Porque nós temos visto, assim, que há pessoas que erram, mas Sim. nós temos visto também muitos pastores, cantores, que têm pego, assim, um tempo do dia, né, e se colocado mesmo a colocar um devocional, Sim, nossa, isso é né, sensacional. colocar um videozinho, e isso tem trazido resultado, porque ele tem usado a mídia a esse favor. Sim, eu comento que eu tive uma experiência muito especial trabalhando, fazendo uma cobertura online pelo Twitter. Eu sou de Belo Horizonte, né, da Igreja Batista da Lagoinha, e lá uma vez trabalhando no Twitter, transmitindo a mensagem em texto do culto. Então eu digitava toda a mensagem em pequenas frases, explicando a mensagem. E no final do culto eu tenho o hábito de colocar a mensagem do apelo. Aí eu coloco lá, você que está acompanhando essa cobertura online, se você não se decidiu ainda por Jesus, ou se você quer voltar para os caminhos do Senhor, repita essa oração em voz alta. E eu coloco E no você Twitter. coloca a oração? Coloco. E aí, nessa vez, eu trabalhando lá, sozinha, eu recebi uma mensagem, encerrando já a transmissão por texto, eu recebi uma mensagem de uma moça escrevendo assim: olha, eu não sei quem é você que está escrevendo essa mensagem pelo Twitter. Aí ela escreveu assim: estou na Austrália estudando medicina e eu queria te dizer que eu acabei de orar aqui voltando para o Senhor. Muito obrigado porque eu acompanhei pelo Twitter. Então eu falei assim: Deus, que maravilhoso. Se o objetivo de trabalhar com comunicação digital é alcançar uma pessoa que seja, eu estou feliz, esse é o objetivo, né? O céu se alegra por essa alma. Muito sério mesmo os testemunhos que nós ouvimos aqui pela Rede Gospel de Televisão. Nós temos os aplicativos, né? O pensamento do dia da nossa querida bispa, a palavra do nosso apóstolo, também trechos dos cultos, e a gente também ouve testemunhos. Como você pode usar de uma maneira que traz um fruto? Sim, eu acredito que a gente tem que pensar que um pedacinho do nosso devocional diário ali com Deus, ele pode se tornar algo público. Por que a gente tem aquela ânsia de publicar o prato de comida, o lugar bonito que a gente está, a roupa que eu tô, a roupa, o look do dia? Não, mas tanta coisa para você por que a gente não fala um pouquinho do amor de Deus? Por que nós não mostramos para as pessoas, né, no meio digital, que nós estamos disponíveis para elas, para abençoar a vida delas com uma palavra, com uma mensagem? E uma reflexão nossa, nosso devocional, de repente vai falar com muito mais pessoas, além de ter falado conosco ali no secreto. Então, são oportunidades. Eu acredito que a oração de Salomão tem que ser nossa oração. Senhor, dá-nos sabedoria nessa geração, para a gente utilizar as ferramentas que nós temos para alcançar as pessoas, sabe, em prol do reino. E você acha que os jovens, eles estão gastando muito tempo na rede social, gastando de forma correta, de forma errada? O que você acha disso? Olha, eu vi uma estatística agora recentemente que adolescentes de 15 a 17 anos estão ficando até 6 horas por dia em redes sociais. Isso é um dado alarmante, né? Picadinho? Não,
Ao longo do dia. Ao longo do dia. Eles Tá. ficam 6 horas em redes É muita sociais. coisa. Muita coisa, falta monitoramento dos pais, um pouco de orientação. Eu penso o seguinte, a gente precisa de gerar essa discussão, esse debate maior sobre educação digital, porque nós chegamos na era digital e vivemos já com alguns nativos digitais que já nasceram agora nessa era, mas que não são preparados para utilizar a tecnologia. Então, vem aquele excesso de exposição. São nativos digitais, Sim. mas também falta consciência de onde Sim, está chegando. Sim. Então, falta a gente discutir um pouco mais sobre, falar sobre educação digital nas escolas, nas igrejas, nas escolas dominicais. Por que não nós não abordamos esses temas com as crianças, com os adolescentes, com os pais? É importante, isso é algo muito novo, então as pessoas não estão tão preparadas. Então, eu vejo que há muito excesso de exposição individual, né? O adolescente que publica a foto dele, mostrando o uniforme da escola. Nossa, nós sabemos que há perigos sobre isso, os perigos da internet. Então, o que me faz estar aqui hoje e ir até outros lugares é justamente despertar as pessoas, o povo cristão, né, a atentar um pouco mais para o meio digital. Nós temos uma excelente ferramenta nas mãos, mas a gente precisa usar com um pouco mais de consciência e, principalmente, orientando os mais jovens. Agora, e nem só os mais jovens, tá? Saiu uma estatística agora recentemente que pessoas acima dos 50 anos, né, ou principalmente os da terceira idade, depois dos 60, eles estão chegando com toda a força no meio digital. Uma oportunidade para as nossas igrejas fazer um trabalho digital com a terceira idade. Imagina, a gente criar um grupo de estudos online, ou de repente um vlog, né, com vídeos da terceira idade, abordando temas do universo deles. Porque eles têm se sentido mais sozinhos, têm descoberto, têm achado todos os amigos, né? Isso. Do tempo da escola, todos já são vovós, né? E tem passado muito tempo mesmo. Isso. Mas, Elisandra, você dá palestras, Sim. você fala, tem andado o Brasil todo falando desse assunto. Fala um pouquinho mais para nós. Tá, o tema mídias sociais na igreja, ele tem sido uma missão de vida que o Senhor me deu, que é ir até as igrejas, conversar com as lideranças e falar para eles, ou em palestra, por meio de palestra, ou por meio de consultoria, sobre a importância de usar a mesma comunicação de uma maneira mais correta, mais consciente. Então, geralmente acontece um primeiro momento de palestras com liderança para falar sobre dados, né? Um dado, por exemplo, ontem eu vi no site de notícias que quase 90 milhões de brasileiros já acessam a internet pelo celular. E se você pensar 90 milhões de brasileiros, é um número assim gigantesco. Muito Nós grande. somos um pouco mais de 200 milhões, quase metade da população. E aí eu pergunto, o que nós como igreja temos feito em relação a esse pessoal que está online? Essas pessoas que eu não vou encontrar numa praça durante o impacto evangelístico. São pessoas que já se sentem isoladas, elas se isolam em casa. Se escondem até atrás, Elas se né? escondem. Então, como nós podemos, como igreja, fazer um trabalho digital que nós alcancemos essas pessoas também? Um trabalho de evangelismo digital também. Então, há uma resistência por ser um tema novo, mas há a questão, primeiro, de pensar como instituição, como igreja, como corpo de Cristo, e também individualmente. Será que eu tenho utilizado as minhas redes sociais de uma maneira que eu alcance as pessoas? E quando eu falo isso, de alcançar pessoas, não é só de publicar um versículo todo dia ou de hora em hora, mas eu estou falando de ser um testemunho de vida, as pessoas verem quem nós somos de verdade, se nós gostamos de futebol, se a gente comenta sobre futebol, se a gente comenta sobre assuntos de política, sobre social, sobre o trabalho da igreja, nós temos vários temas que nós podemos abordar com sabedoria e alcançar essas pessoas, E né? falando em rede social, não é que quem está nos assistindo fala assim, então eu já entendi como é que faz. Não é, já entendi. Não. Tem um caminho a ser traçado, não Sim, tem? precisa de Uma planejamento. linguagem, um planejamento. Não é simplesmente, eu sei, eu pego aqui o celular e vou fazendo. Não é a habilidade natural de saber lidar com uma rede. É a questão de você planejar, entender quem são as pessoas que nos acompanham no meio digital. Então, precisa, sim, de haver um planejamento, uma pesquisa, entender
como funciona cada rede social. Um erro comum, por exemplo, as pessoas têm o hábito de publicar, elas têm 5 redes sociais, mas elas não querem ter o trabalho de produzir o conteúdo individual para cada uma. Tá. Então, elas fazem uma postagem, por exemplo, no Facebook, que já compartilha automaticamente no Twitter. E isso é ruim, porque em termos de profissionalismo no meio digital, nós sabemos que isso minimiza o alcance dessa mensagem. Então, é importante conhecer cada rede social, a característica dela, por que uma é texto, por que a outra é vídeo, por que a outra é foto. Entender a característica de cada uma e estar na rede que a gente realmente tem condição de produzir o conteúdo para ela. Aí a importância do planejamento. Ontem eu estive em uma igreja em São José dos Campos e a gente conversava sobre a importância do planejamento, porque eles falaram assim comigo: Elis, nós não temos tempo de parar para planejar, nós estamos fazendo. Eu falei, olha, eu acho que o planejamento ele é importante, porque senão a gente vai chegar no ponto da gestão da crise. Sabe os assuntos polêmicos que a igreja precisa lidar de última hora? A gente precisa estar preparado para esses assuntos. A comunicação faz isso, ela faz o planejamento das publicações, a parte legal, mas a gente já se prepara para a gestão de crise. Possíveis temas que podem repercutir nas redes sociais negativamente, já ter pré-definido como a gente vai responder esse tema, qual a nossa postura como instituição, a minha postura como cristã. Sim. Eu vou me manifestar sobre isso. Então, isso é importante já estar alinhado com a liderança antes, para não deixar acontecer na hora do incêndio, sabe? É importante a gente se prevenir ali. E é bom ressaltar também que hoje há vários cursos também para quem Sim, queira aprender, claro, né? claro. E se especializar. Nosso tempo correu, Liz. Olha que rápido, mas foi é ótimo. muito bom falar. Olha, hoje aqui no De Bem com a Vida, nós batemos um papo muito legal com a Elisandra Amâncio. Olha que é jornalista e ela veio falar com a gente sobre rede social, sobre mídia social dentro da igreja, né? Falando de erros que não dá para acontecer e formas para que você realmente possa divulgar mais a própria igreja e também usar a rede social como um grande instrumento de evangelismo. Bom, quero agradecer sua presença aqui no De Bem com a Vida.